Apologia de Sócrates. O legado imortal de um filósofo para o mundo. A defesa que ecoa pelos séculos. Poucos textos resistiram ao teste do tempo como a Apologia de Sócrates, de Platão. Este é um marco da filosofia ocidental e uma obra-prima que transcende as fronteiras do pensamento. Mais do que um simples relato judicial, este texto captura o espírito de um homem que se recusou a comprometer seus princípios. Mas qual é o significado real dessa obra para o mundo moderno? Por que ainda discutimos as palavras de Sócrates mais de 2 milênios depois? Neste vídeo, exploraremos o contexto histórico e político da apologia, os principais argumentos de Sócrates em sua defesa, o impacto filosófico e cultural desta obra, como ela continua a moldar nosso pensamento sobre ética, liberdade e verdade. O contexto histórico, Atenas e o julgamento de Sócrates. A Atenas do século V a.C. Atenas era a capital intelectual e cultural da Grécia Antiga. Após a Guerra do Peloponeso, a cidade enfrentava crises sociais e políticas. Sócrates vivia em uma sociedade que valorizava a democracia, mas também temia questionamentos. O crime de Sócrates. Sócrates foi acusado de 1. Corromper a juventude. 2. Introduzir novos deuses e rejeitar os antigos. Essas acusações, no entanto, escondiam motivações políticas e sociais mais profundas. Sócrates desafiava as convenções, expondo a ignorância dos poderosos. Ele representava uma ameaça ao status quo, em um momento de instabilidade. A defesa de Sócrates, filosofia em ação. O estilo socrático. Perguntar é resistir. Na apologia, Sócrates não tenta conquistar simpatia, mas apresenta uma defesa filosófica. Ele se posiciona como um homem comprometido com a verdade e a racionalidade. Principais pontos de sua defesa. Ignorância. Sábia. Sócrates afirma que sua sabedoria vem do reconhecimento de sua própria ignorância. Missão divina. Ele acredita que foi incumbido pelos deuses de questionar e desafiar. Serviço à cidade. Sócrates argumenta que, ao provocar reflexões, ele beneficia Atenas. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa frase icônica encapsula sua filosofia. O questionamento é o coração da vida humana. O significado para o mundo. Lições eternas. 1. O valor da verdade. A apologia ensina que a busca pela verdade é inegociável, mesmo em face da adversidade. Em tempos de relativismo moral, essa mensagem é mais relevante do que nunca. Sócrates nos lembra que o conhecimento não é uma posse, mas um processo contínuo. Ele desafia cada um de nós a não aceitar verdades prontas, mas investigar por conta própria. Segunda, ética e coragem. A decisão de Sócrates de não fugir ou se retratar é um exemplo de integridade moral. Ele escolheu a morte em vez de comprometer seus princípios, mostrando que a ética está acima do interesse pessoal. O verdadeiro poder reside em permanecer fiel a si mesmo. Terceira, a importância do questionamento. Vivemos em um mundo saturado de informações, mas carecemos de reflexão crítica. Sócrates nos ensina que perguntar por quê é o primeiro passo para a sabedoria. O pensamento crítico é uma ferramenta essencial para a liberdade intelectual. O legado de Sócrates na filosofia moderna. Sócrates e os grandes pensadores. A influência de Sócrates pode ser vista em diversas tradições filosóficas. Platão e Aristóteles construíram sistemas inteiros baseados em seus ensinamentos. Descartes e Kant incorporaram o espírito de dúvida e investigação. Filosofia contemporânea. Continuação do diálogo socrático. Conexões com a atualidade. O desafio da liberdade de expressão. A morte de Sócrates é um alerta sobre os perigos do silenciamento de vozes dissidentes. Sua história ressoa em momentos históricos em que a liberdade foi suprimida. Censura. Como as sociedades modernas lidam com a divergência? Autenticidade. Sócrates inspira a lutar contra a conformidade. Por que a apologia de Sócrates importa hoje? Reflexão pessoal. A leitura da apologia é mais do que um exercício acadêmico. É um convite à introspecção. Pergunte-se: eu questiono minhas crenças?
Estou disposto a confrontar verdades desconfortáveis. Como posso aplicar o pensamento crítico em minha vida cotidiana? Mudança coletiva. Em um nível social, a mensagem de Sócrates pode inspirar governos mais éticos e transparentes, cidadãos mais engajados e críticos, educação voltada para o pensamento e não apenas para o consumo de informações. Segundo Peter Crift, professor de filosofia no Boston College, Jesus e Sócrates são, sem dúvida, dois dos homens mais influentes da história, pois estão na raiz dos dois principais pilares da civilização ocidental: a cultura bíblica, judaico-cristã, e a cultura clássica, greco-romana. Assim como Jesus ocupa o centro do primeiro pilar, Sócrates é a figura central do segundo. O que caracteriza de forma mais evidente a nossa civilização, e talvez o maior evento secular da história, é a tecnologia. Esta, por sua vez, nasce da ciência, que é fruto da filosofia, a grande herança deixada por Sócrates. Curiosamente, nem Sócrates nem Jesus escreveram um livro, fundaram escolas, viajaram pelo mundo ou se engajaram diretamente na política. Ambos viveram sem ambições terrenas, mas suas vidas deixaram marcas eternas. Segundo Tomás de Aquino, Cristo não ensinou por meio da escrita, porque sua doutrina tinha uma natureza suprema. Sua vida e sua pessoa eram a própria doutrina, perfeita e completa, dispensando registros escritos ou intermediários. Aquino complementa, fazendo uma interessante analogia: a semelhança de Sócrates entre os filósofos. Conclusão: Sócrates vive em cada um de nós. A apologia de Sócrates é mais do que um texto. É uma chama que ilumina os cantos mais escuros da condição humana. Ela nos lembra que ser humano é questionar, buscar e desafiar. Em um mundo de rápidas mudanças e constantes desafios, a sabedoria de Sócrates continua sendo uma bússola inestimável.